Eu fiz meu teste de DNA e descobri algo inesperado. Parte do meu sangue veio do deserto do Saara. Não da África tropical que a gente costuma imaginar, mas do norte da África, de povos que cruzaram mares, dominaram reinos e deixaram marcas que chegaram até o Brasil. E talvez também estejam em você. Nas escolas, a gente aprende que o Brasil tem 3 raízes: portuguesa, africana e indígena. Mas existe uma 4ª raiz, escondida dentro da própria história portuguesa. Uma herança que veio do deserto, de guerreiros berberes, cientistas mouros e navegadores que carregavam segredos no sangue. Hoje você vai descobrir a história que Portugal apagou da Península Ibérica e que atravessou o Atlântico sem que ninguém percebesse. No ano 711, um exército cruzou o Estreito de Gibraltar. Apenas 14 quilômetros de água separavam 2 continentes. Esse exército não era árabe. Era formado principalmente por berberes, povos nativos do norte da África, das montanhas do Atlas, das planícies do Marrocos, das terras que hoje são Argélia e Tunísia. O comandante se chamava Tariq ibn Ziyad, ele mesmo um berbere. Em menos de 10 anos controlavam quase toda a Península Ibérica. Mas o que veio depois não foi só conquista militar. Foi uma revolução científica e cultural que mudou a Europa para sempre. Enquanto a Europa vivia o que chamamos de Idade Média, com cidades pequenas, sem saneamento, mergulhadas em conflitos e isolamento, Córdoba brilhava como uma joia. Tinha ruas iluminadas à noite com lampiões a óleo. Tinha bibliotecas com mais de 400 mil volumes, quando a maior biblioteca cristã da Europa tinha menos de 500. Hospitais com cirurgias avançadas. Universidades onde cristãos, judeus e muçulmanos estudavam lado a lado. Banhos públicos em cada bairro. Sistemas de esgoto e água corrente. Aquele lugar se chamava Al-Andalus. E não era apenas território conquistado. Era o centro intelectual do Ocidente. Ali, estudiosos mouros e berberes traduziam obras gregas perdidas. Desenvolviam álgebra e trigonometria. Criavam astrolábios que permitiriam as grandes navegações séculos depois. Catalogavam plantas medicinais que revolucionariam a medicina europeia. Sem Al-Andalus, não haveria renascimento. Sem Al-Andalus, talvez não houvesse navegações portuguesas. E, definitivamente, não haveria o Brasil como conhecemos. O sangue que se misturou. Agora aqui vai algo que mudou tudo. Durante 800 anos, mouros e berberes viveram na Península Ibérica. Não estou falando de uma ocupação breve. Foram 8 séculos de coexistência e confronto. Este período foi marcado pela Reconquista, uma série de guerras onde as fronteiras mudavam constantemente, e a hostilidade era a regra. Mas a história prova que mesmo em meio a batalhas, ninguém vive isolado. E sabe o que acontece quando povos vivem lado a lado por tanto tempo? Eles se misturam. No início, havia fronteiras claras, mas com o tempo, casamentos aconteciam. Especialmente entre nobres mouros e mulheres cristãs locais, ou vice-versa. Famílias compartilhavam terrenos. Crianças cresciam falando árabe e latim. Receitas de cozinha cruzavam as mesas. Existem registros medievais de príncipes cristãos que tinham mães berberes, de comerciantes mouros casados com mulheres galegas, de artesãos que trabalhavam tanto em mesquitas quanto em igrejas. As linhas foram se apagando, e a genética moderna prova isso de forma inquestionável. Estudos com populações portuguesas e espanholas mostram que entre 10% e 20% do DNA ibérico vem do norte da África, no sul de Portugal. Algarve, Alentejo, esse número pode chegar a 30% ou mais. Mesmo no norte da península, traços norte-africanos estão presentes. Um estudo de 2019, publicado na revista Scientific Reports, analisou o DNA extraído de ossos em cemitérios medievais portugueses. E o que eles encontraram? Evidências claras de miscigenação entre comunidades locais e norte-africanas durante todo o período islâmico. Não foi algo pontual, foi estrutural. Ou seja, quando os portugueses embarcaram rumo ao Brasil em 1500, quando construíram Salvador, Olinda, Rio de Janeiro,
Parte deles já trazia sangue berbere e mourisco nas veias. Eles não eram puros europeus. Eram uma mistura de séculos de história, guerras, amor e sobrevivência. E essa mistura atravessou o Atlântico. Em 1492, algo mudou. Os reis católicos, Fernando e Isabel, reconquistaram Granada, o último reino mouro da Península Ibérica. Foi o fim oficial de Al-Andalus. Mas o que fazer com centenas de milhares de muçulmanos que viviam ali há gerações? Com artesãos, médicos, agricultores que eram indispensáveis para a economia. A solução foi brutal: conversão forçada. Muçulmanos foram obrigados a se converter ao cristianismo. Mesquitas viraram igrejas. Livros em árabe foram queimados em praça pública. Esses convertidos passaram a ser chamados de mouriscos, cristãos novos de origem islâmica. Oficialmente eram católicos, iam à missa, batizavam os filhos, comiam carne de porco em público. Mas em segredo, muitos ainda preservavam o que podiam. Rezavam em árabe quando ninguém via. Preparavam receitas antigas na cozinha. Ensinavam aos filhos palavras e gestos que vinham de seus avós. Guardavam amuletos escondidos nas paredes das casas. Era perigoso, mas era tudo o que restava. Porque a Inquisição estava de olho. Qualquer deslize, não comer porco, lavar as mãos de certa forma, usar perfumes, podia ser interpretado como sinal de heresia moura. E o castigo era prisão, tortura, confisco de bens ou a fogueira. Famílias inteiras mudaram de sobrenomes. Queimaram documentos de origem. Inventaram passados cristãos fictícios. Porque admitir ser mouro significava a morte. E foi justamente nesse período, entre os séculos XV e XVII, que milhares de portugueses cruzaram o Atlântico rumo ao Novo Mundo. Alguns vinham como marinheiros, outros como colonos, artesãos, carpinteiros. Muitos eram degredados, criminosos ou suspeitos mandados para longe. E entre esses milhares, quantos eram mouriscos escondidos? Quantos carregavam segredos de família que jamais poderiam revelar? Não há registros exatos, justamente porque eles se escondiam. Mas as evidências genéticas são claras. Descendentes de famílias do sul de Portugal no Brasil carregam traços norte-africanos com frequência maior do que a média. A herança invisível no Brasil. Agora presta atenção, porque essa herança mourisca não ficou só no DNA. Ela está em todo lugar. Você só não sabia onde procurar. Toda vez que você fala açúcar, está dizendo açúcar, árabe. Azeite vem de az-zait. Algodão, de al-kutenen. Almofada, de al-mukada. Álgebra, alface, alcova, alfaiate, armazém. Mais de 1000 palavras do português têm origem árabe. Você fala essa herança todos os dias sem perceber. Olha para os azulejos das igrejas coloniais brasileiras. Aqueles desenhos geométricos complexos em azul e branco. Eles parecem portugueses, certo? Mas vieram de Al-Andalus. A arte islâmica proibia representar figuras humanas, então desenvolveram a geometria como expressão espiritual. Padrões matemáticos que representavam o infinito, a perfeição divina. Os portugueses herdaram essa tradição e trouxeram para cá. Aqueles azulejos que você vê em Ouro Preto, em Olinda, no convento de São Francisco, são descendentes diretos da arte mourisca. O açúcar, que moveu a economia colonial, que construiu fortunas, que trouxe milhões de africanos escravizados, tem raízes tecnológicas que vêm do deserto. E a comida? Os doces superaçucarados que os portugueses trouxeram para o Brasil? Herança mourisca. O uso de especiarias, amêndoas, água de flor de laranjeira? Mourisca. Até o jeito de preparar arroz com açafrão. Mourisco. O fado moderno é do século XIX. Mas as escalas, modos melódicos e ornamentações do cante alentejano e das tradições mouriscas ibéricas influenciaram a música popular portuguesa. As casas com pátios internos no estilo colonial, inspiradas nas casas andaluzas com pátios mouriscos, você vive cercado dessa herança, na fala, na comida, na arquitetura, na música. Só ninguém te contou de onde ela veio. Hoje, com os avanços da genética, essa história esquecida está voltando à tona. E os resultados são surpreendentes.
Pesquisas realizadas pela UFMG e pela USP analisaram milhares de brasileiros de todas as regiões e encontraram traços genéticos norte-africanos em Nordeste, Sudeste, Sul, até no Centro-Oeste. São porcentagens pequenas, geralmente entre 2% e 8%, mas elas estão lá e aparecem com mais frequência em descendentes de famílias que vieram do sul de Portugal, justamente onde a presença mourisca foi mais forte e duradoura. Muitos brasileiros que fazem testes de DNA comerciais se surpreendem ao ver uma porcentagem de Norte da África ou Norte da África e Oriente Médio nos resultados. E aí vem a pergunta: como assim? Minha família é toda portuguesa. A resposta é simples. Se você tem origem portuguesa, parte dessa herança pode vir do norte da África. Não é erro do teste, é história. Cada fragmento genético que sobreviveu até hoje é uma lembrança de civilizações que cruzaram mares, desertos e fronteiras, de guerras e pazes, de amores e sobrevivências. É história viva, correndo nas veias de milhões de brasileiros. Mas se isso é tão importante, por que não aprendemos isso na escola? Por causa da Inquisição. Durante séculos, Portugal e Espanha construíram uma narrativa de pureza cristã e identidade europeia. Ser mouro virou sinônimo de impureza, de inferioridade, de ameaça. Registros foram queimados, genealogias foram reescritas, sobrenomes foram trocados. A história foi apagada de propósito. E esse silêncio atravessou o Atlântico. No Brasil, aprendemos sobre as 3 raízes: portuguesa, africana e indígena, mas está incompleta, porque dentro da própria raiz portuguesa já existia uma 4ª, mourisca, berbere, do deserto, vinda de Al-Andalus, vinda de 800 anos de convivência na Península Ibérica. Hoje, com a genética moderna, essa página esquecida está sendo relida. E descobrimos que a história é muito mais complexa do que os livros didáticos contam. Se você já fez teste de DNA, olha de novo para aquele resultado. Aquele 2%, 4%, 8% de norte da África é a prova viva de que essa história é real. Agora eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo. Você tem ascendência portuguesa? De que região? Já fez teste de DNA e viu traços norte-africanos? Conhece alguma tradição na sua família que pode ter origem mourisca? Vamos descobrir juntos quantos de nós carregamos essa herança. Se você curtiu descobrir esse pedaço escondido da história, deixa o like e compartilha. Porque quanto mais gente souber, mais difícil fica apagar de novo. Até o próximo segredo revelado. Obrigado.